fazer alguma coisa, Ele sempre revela os seus profetas. E nós vemos isso desde a criação do mundo acontecer. Nós vemos que quando Deus vai criar lá em Gênesis, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Com quem Ele estava falando, não é mesmo? Com o Verbo, com o Espírito Santo. E nós vemos Deus falando com o seu povo em todo o decorrer da história. Deus fala com Noé, Deus fala com Abraão, Deus fala com Moisés. Então o Senhor sempre tem falado aos seus profetas aquilo que Ele quer fazer. E eu conversando com alguns amigos, a gente bem conformado e nós começamos a nos perguntar o que está faltando na nossa geração? O que está faltando para Deus fazer como os grandes profetas fizeram? Porque algo está errado. E nisso eu conversando com esse amigo, ele disse assim para mim, Bianca, quando eu tinha 7 anos, eu fui numa casa de oração com a minha avó. E quando a minha avó e as irmãs estavam orando, um homem, um senhor já, que não tinha o pé dele cresceu. Eu nem acreditei. Eu falei, o quê? Você está me dizendo que você viu um pé crescer? E ele falou assim. E desde então, esse meu amigo falou, eu nunca mais consegui sair da presença do Senhor. Porque ele viu isso acontecer. E são coisas que, às vezes, no mundo que vivemos, achamos que é impossível ver acontecer. E por que é tão difícil, de fato, nós encontrarmos a Deus, esses profetas onde falam no Senhor? E ao decorrer da história passa e aí vem Jesus. E Jesus fala algo muito interessante em João 15:15, que ele diz, antes eu os chamava de profetas, de servos, porém o servo não sabe o que faz o seu Senhor, então vos chamei de amigos. E aqui eu quero entrar na palavra. O Senhor antes chamava aqueles de servos, o que hoje chama de amigo. E onde estão os amigos de Deus? Onde estão aqueles que estão dispostos a ouvir a voz do Senhor, sabe? Porque o Senhor, Ele sempre fala. Às vezes nós pensamos, onde está Deus? Por que Deus não está fazendo? Mas o Senhor sempre fala. A questão é que não tem mais gente para ouvir Deus falando. Uma geração muito imediatista. A gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. E a gente não consegue mais ouvir o Senhor falar. Não conseguimos mais ficar em silêncio. E eu estava vendo um vídeo esses dias que falava sobre um homem que ele fez um propósito com o Senhor de orar todos os dias 3 horas da madrugada. E todos os dias ele orava de madrugada e de madrugada. Sendo que tudo que ele pedia a Deus não acontecia. E então ele falou um dia, Senhor, eu estou orando, eu estou buscando, e o Senhor não me responde. E aí Deus falou, é claro, você ora, quando eu vou falar, você levanta e vai dormir. E de fato é o que acontece. A gente é uma geração que faz muito, que está muito em prontidão, mas muitas vezes não ouvimos o Senhor falar. E isso é muito sério. Uma geração que não consegue mais ouvir a voz do Senhor em suas ordenâncias, independente da idade, gente. Independente da idade, porque eu comecei a evangelizar com 12 anos. E às vezes a gente afasta muito os pequeninos, então eu acredito que todos aqui conseguem entender a voz do Senhor. E que o Senhor chama a todos para esse novo tempo. E por que nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor? E eu queria separar isso em 2 gerações, que é o que eu tenho observado, que nós vivemos. A primeira é uma geração de discípulos de Deus, onde em um certo tempo Jesus ele vai orar no monte e ele leva contigo Pedro, Tiago e João. E nesse monte o Senhor transforma o seu corpo em glória e Pedro, Tiago e João veem isso acontecer. E eles falam, Senhor, vamos montar uma tenda e ficar aqui. Eu não quero sair daqui, porque eles conseguiram ver a glória de Deus. Mas Jesus diz que é necessário eles descerem para continuar a obra. Então, de um lado, nós podemos ser uma geração desses discípulos fiéis ao Senhor. Jovens, de fato, que estão dispostos a verem a glória do Senhor, permanecer nessa presença
e entender que o nosso propósito é levar a palavra de Deus. Uma geração que de fato entende isso. Porém, nesse texto, o interessante é que enquanto eles estão no monte, acontece uma coisa. Jesus se encontra lá com Moisés e com Elias. Uma passagem sensacional, que é no Monte da Transfiguração. Então, nesse momento, a gente vê que Jesus não estava em qualquer lugar. Ele estava com amigos. A palavra de Deus vai falar que Moisés viu o Senhor face a face e conversou como quem conversa um amigo, e Elias era um profeta do Senhor, amigos de Deus. E enquanto eles descem do monte, Jesus fala para Pedro, Tiago e João: não contem a ninguém o que aconteceu no monte, porque ainda não é chegado a hora do Filho do Homem ressuscitar. Jesus estava contando os seus segredos aos seus amigos, e eles estavam ali dispostos a ouvir a voz de Deus. Ser amigo de Deus é estar disposto a permanecer. Ser amigo de Deus é estar disposto a ser profeta. E isso tem faltado. Uma geração de profetas morta é o que nós vemos hoje em dia. E aí eu vou falar da segunda geração. Quando eles descem do monte, eles se deparam com um jovem possesso. E então o pai desse jovem possesso diz para Jesus: Senhor, eu preciso que meu filho seja liberto. Ele está possuído por um espírito imundo, surdo e mudo. E o Senhor vai dizer: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. E é por isso que eu falo que os pequeninos são de Deus, porque é um espírito que tem perseguido esse jovem desde a sua infância. Porque Satanás tem investido pesado em toda a geração, gente. Satanás tem investido nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos casamentos. Então esse pai diz: desde a infância esse espírito persegue meu filho. Meu filho cai no chão, espuma, e às vezes esse espírito leva o meu filho a tentar a morte. E o Senhor repreende esse espírito desse jovem, e esse jovem cai no chão como tendo tido morto, porém, glória a Deus, o Senhor faz ele viver. Então nós vemos uma geração, em primeiro lugar, de discípulos que buscam ao Senhor, e quando ele desce, uma geração de jovens possuídos por espírito surdo e mudo. E é isso de fato que a gente vive hoje. Jovens dentro da presença do Senhor, possuídos pelos espíritos que não conseguem mais escutar a voz de Deus, que não conseguem falar do amor de Deus. Uma geração que tem vivido esses momentos, e isso é muito triste. E o Senhor tem chamado uma geração que esteja disposta a ouvir o Senhor. E se você ouve isso, é um bom sinal. É um bom sinal, porque não tem espíritos de confusão onde tem a presença do Senhor. Então, gente, em meio a uma geração de espíritos imundos, de espírito que faz uma geração inteira não conseguir ouvir e nem falar, o Senhor tem levantado uma geração que de fato esteja disposto a buscarem desesperadamente esse amor de Deus, a não se importarem com o que o mundo vai dizer, com ser cancelado, com ser morto ou apedrejado, mas de fato estar disposto a poder pregar até a morte, com amor. E Satanás, ele tem investido muito. E se a gente parar para pensar, uns anos, umas décadas atrás, sempre tinha uma estratégia, né? Chegou um momento onde Satanás investia no alcoolismo. Então era uma geração toda de alcoólicos. Depois adultério, prostituição. Mas hoje é tudo mais um pouco, gente. Tudo que Satanás puder fazer para fazer que a geração, e de fato, seja surda e muda, ele está fazendo. E tem um livro do Luciano Subirá que vai dizer que uma das maiores armas de Satanás após o pecado é a distração. Que é uma geração que não peca, porém é uma geração que está distraída. Uma geração que vive dentro da casa do Senhor e está distraída. Consegue passar mais tempo, às vezes, fazendo nada do que, de fato, buscando ao Senhor. Então, Satanás, ele sempre tenta achar uma forma de fazer com que a igreja do Senhor se dispersa e não ouve mais a voz de Deus. E enquanto isso, o Senhor, ele continua falando.
E quando a gente pergunta, mas onde está o Senhor? Onde estão os feitos, as maravilhas que os apóstolos viveram, a cura, a libertação, paralítico andar? Isso é uma coisa sobrenatural, gente. Eu vi uma vez na minha vida isso e eu falei, Senhor, um dia eu queria ter essa honra de orar e um paralítico andar. A única vez que eu vi isso acontecer, eu caí no chão e eu não conseguia mais levantar quando eu vi isso acontecer. E eu falei, o poder de Deus é real. E o Senhor quer nos usar para fazer isso. Quando a palavra do Senhor diz que o Senhor usa os seus profetas, não é que o Senhor tem os seus profetas específicos. O Senhor, Ele fala. Aquele que estiver disposto a ouvir, se torna. E faltam pessoas que de fato estejam dispostas a ouvirem, eis-me aqui, Senhor. E é difícil dizer isso para Deus. É difícil renunciar tantas coisas nesse mundo para de fato ouvir a voz do Senhor. Uma vez, eu ainda era adolescente, eu passei por uma situação onde eu falei, Senhor, a partir de hoje, tudo que o Senhor mandar eu vou fazer. E aí, eu estava visitando a minha tia, que ela estava com tumor, e como eu era a única crente da família naquela época, ela pedia para eu poder estar orando todos os dias de visita. E eu ia todos os dias da visita na casa, no hospital e orava. Enfim, todos os dias eu fazia isso, até que um dia o Senhor falou assim pra mim, vai lá naquela porta no fundo e bate na porta. Aí eu falei, naquela porta do hospital? E o Espírito Santo falou, vai. Eu fui? Não fui. Me acovardei. Entrei no quarto da minha tia, orei e vim embora. E aquela angústia no meu coração. E eu falando, meu Senhor, era pra eu ter entrado naquele quarto, era pra eu ter entrado e eu não entrei. E nisso que eu cheguei em casa, eu comecei a orar e falei, Senhor, me perdoa. E a minha tia ia receber alta no outro dia. Eu fui no último dia, minha tia iria receber alta no outro dia do hospital, porque ela já tinha feito a cirurgia e estava tudo certo. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, Senhor, se de fato era para eu ter ido naquele quarto, que a minha tia não receba alta amanhã. Coitada da minha tia. E aí fui dormir. Chegou no outro dia de manhã, minha mãe me acordou e falou assim, filha, sua tia não vai receber alta. Aconteceu algum imprevisto. Aí eu falei, não é possível, não é possível. Foi Deus que fez isso. E aí eu fui, contei tudo pra minha mãe e minha mãe disse assim, hoje a gente não vai poder fazer visita porque ela vai ter que fazer um decorrer dos exames, então você vai amanhã. Eu falei, tá bom. E aquela angústia pensando, será que Deus fez a minha tia ficar no hospital só pra eu voltar lá? E fui dormir. E aí, irmãos, quando eu dormi, eu tive um sonho que naquele quarto do final, uma senhorinha, uma velhinha abria a porta e falava assim, eu tava esperando você chegar, vem, o café tá aqui. E eu entrava no quarto. Acordei e falei, que sonho estranho. Aí minha mãe foi, falou, vamos pra visita, chegamos. Quando a gente estava subindo, que eu entrei no corredor do quarto, a porta estava aberta desse quarto que o Senhor tinha mandado eu entrar. E adivinha, era a velhinha do meu sonho. E eu falei, caraca, isso é verdade? E eu fui? Não fui. Entrei no quarto da minha tia e aí eu comecei a chorar muito e falei, tia, tá acontecendo alguma coisa, eu orei anteontem, aconteceu isso, o Senhor me mostrou nos sonhos e minha tia falou, o que você tá fazendo aqui? Vai logo que eu quero receber minha alta. E eu fui, bati no quarto dela e entreguei o que o Senhor tinha mandado. Mas eu me acovardei 2 vezes para fazer aquilo que o Senhor tinha mandado. Mas eu fiz e o Senhor confirmou. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor faz. Se eu não tivesse feito, o Senhor enviaria outra pessoa para falar. Porque Ele precisa falar. E quem estiver disposto para ouvir a voz de Deus será usado. E o Senhor diz, não vos chamo de servos, vos chamo de amigos. Isso é muito forte, gente, ser amigo de Deus. O Deus dos deuses, o Senhor imutável, o Cordeiro imolado. Tão santo querer ser amigo de tantos pecadores. Ele não precisa da gente. Ele não precisa, mas Ele faz questão.
Ele faz questão de contar os seus segredos aos seus amigos. Questão de contar segredos aos seus amigos. Quantos de nós passamos tanto tempo sem entender de fato o poder do Senhor? Quantos de nós às vezes estamos como João, Pedro e Tiago e não entendemos que a glória do Senhor é capaz de manifestar e libertar espíritos imundos que estão assolando a nossa geração e nós não estamos fazendo nada? Às vezes não fazemos nada. Na verdade fazemos dentro da casa do Senhor, que de fato é muito importante, gente. Fazer a obra do Senhor dentro da casa de Deus. Mas o ID, sabe? De fato ser amigos de Deus é o que o Senhor tem nos chamado. Amigos de Deus são profetas de uma geração. E o Senhor tem procurado seus amigos, porque não é mais comum encontrarmos amigos de Deus. Até um tempo atrás a gente via, né? Pessoas loucas falando do amor de Deus sem parar. Hoje em dia isso é pouco. Pessoas indo em hospitais. Hoje em dia é muito pouco. Nós não vemos mais o poder de Deus se manifestando através dos profetas do Senhor. Aqueles que de fato estão dispostos a entregarem tudo o que têm. E esse é o que Deus procura. Aqueles que de fato querem permanecer. Porque a parte mais difícil de uma geração inteira é conseguir permanecer. Entender que o Senhor chamou, que Ele pode usar, que Ele pode fazer coisas ainda maiores. E o Evangelho, de fato, é muito extravagante, né? Quando a gente parar para pensar, o Evangelho é ilegal. O Evangelho ele é muito radical. E não tem como a gente se contentar em normalizar essas coisas. E isso tem me inconformado muito. Às vezes a gente normaliza uma religião que não era de fato para ser normalizada. O Evangelho não pode ser normal. Ser amigo de Deus não pode ser normal. E quando a gente para pensar na amizade, existem vários aspectos, né? Hoje em dia, com o mundo virtual, tudo fica muito mais fácil. E, de fato, às vezes a gente vive amizades muito líquidas. Não conseguimos dar valor a uma amizade de verdade, ser fiel, entender a fidelidade de você ter um amigo. Às vezes as pessoas entram e saem da nossa vida e tá tudo bem. Mas, de fato, quando a gente entende o que é ser amigo de Deus, alargar tudo por esse amor, a nossa vida começa a ser diferente. E por isso é muito importante a gente entender o porquê nós precisamos andar com amigos de Deus. Porque Jesus ele fez isso. Jesus tinha os discípulos, Jesus tinha os 12. Os 12 andavam com Jesus. Os 12 caminhavam com Jesus e via milagres acontecer. Mas quando o Senhor precisa de alguém, o Senhor chama os 3. Amigos de Deus. É bom a gente ter muita gente à nossa volta. Mas às vezes nós precisamos entender que precisamos ter amigos de Deus. E às vezes falta fidelidade, falta aliança. E mesmo Jesus tendo os 3, chega um momento que o Senhor não fica mais com os 3, ele só vai para um, para Deus. Então é muito importante também nós termos 3 amigos, mas é ainda mais importante nós entendermos que fomos chamados para sermos amigos de Deus. Amigos de Deus. Aqueles que de fato renunciam tudo. Aqueles que de fato entendem a missão do verdadeiro Evangelho, de se entregar ao Senhor até que de fato a igreja seja pura e limpa, esteja pronta para receber o noivo. Amigos de Deus, aqueles que estejam dispostos a sangrar por amor a Deus. Que maravilhoso é pensar que Deus nos chama para ser amigo. E o que será que tem de tão especial nesse coração? O que será que há de tão especial no coração de Deus?
Eu não sou capaz de dizer o que há no coração de Deus, mas de uma coisa eu sei: o coração de Deus é um coração que sangra pelo seu povo, um coração desesperado por amar o seu povo. O que eu sei é que o Espírito Santo tem gemidos inexprimíveis, e esse Deus que sangra de amor por toda uma geração nos chama para ser amigos. E nós não conseguimos, às vezes, sentir essas dores de desespero, sentir essa paixão de ser amigos de Deus. Assim como Paulo diz, dores de parto por uma geração. E esse tem sido o meu clamor. Esse ano, quando o ano virou, na minha igreja a gente tem um costume de dobrar os joelhos e fazer um pedido ao Senhor. E eu fiz um pedido ao Senhor quando o ano virou. E eu até escrevi aqui na minha Bíblia, gente. E está escrito: quero ser amiga de Deus. E eu falei: Senhor, o Senhor pode fazer tudo, porque o Senhor fez muitos milagres na minha família. Falei: Senhor, de tudo que o Senhor tem para me oferecer, eu quero ser amiga de Deus, porque é muito difícil ser amiga de Deus. E eu falei: Senhor, e que o Senhor incomode mais pessoas para entenderem isso. De fato, pessoas que estão dispostas a serem amigos, a terem fidelidade ao Senhor. Aqueles que estão dispostos a esperarem o Senhor, a permanecerem até a descida do Espírito Santo. Não aqueles que voltam a dormir e falam que estão fazendo muito. Porque nós, muitas das vezes, nos achamos amigos de Deus por estarmos fazendo muito, mas não esperamos para ouvir a voz do Senhor. Amigo é aquele que está disposto a ouvir. Amigo é aquele que está disposto a se entregar. Ser amigo de Deus não é fácil, porque ser profeta não é fácil. Encarar cancelamentos, família, traições. Porque quando você decide ser amigo de Deus, o que mais tem nas nossas vidas é traição de amizade. Tanto que o próprio Jesus foi traído. E isso é tão real, gente, que de tudo que Jesus passou na terra, porque ele passou por muita coisa. Jesus passou por muitas tentações na terra. No deserto, Satanás tentou Jesus. Mas de tudo que Jesus passou, quando ele foi crucificado, o que aconteceu? Judas traz Jesus. E não só aí, porque Pedro também traz Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que quando Pedro traz Jesus e vai sair, diz que Pedro volta-se para Jesus. E ao Jesus olhar fixamente para Pedro, Pedro se lembra que iria trair Jesus. Não foi simplesmente que o galo cantou e ele lembrou. Jesus olhou fixamente para ele. Imagina o olhar de decepção de Jesus naquele momento. Olhando para um amigo, sendo levado para a crucificação. E ao olhar de um amigo, ao olhar de Jesus para Pedro, Pedro se lembrou da traição. Você tem noção do que você é negar o seu amigo e através do olhar dele, você lembrar o que você estava fazendo, traindo o próprio Deus. Então, até mesmo nesse momento, quando Jesus estava indo para a crucificação, Jesus ele é traído por um amigo. E sempre tem dois caminhos. Tem o caminho daquele que está possuído por espíritos imundos e não quer saber de Deus, que foi o que aconteceu com Judas, não aceitou o perdão. Mas ainda existe o caminho daqueles que entendem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que, independente da traição que passa, se voltam a Jesus. Porque vocês conseguem imaginar essa cena de quando Jesus olha para Pedro? Imagina só Jesus olhando na nossa cara e pensando: você não está fazendo nada, você me traiu, você está distraído. Tantas coisas Jesus poderia falar de nós que nós não estamos fazendo, mas mesmo assim,
Jesus ele é crucificado. E Pedro se arrepende e permanece em oração até a descida do Espírito Santo. Ele decidiu ser amigo de Deus. Ele decidiu permanecer. Ele poderia se tornar um traidor, mas ele permaneceu. E foi um profeta, assim como todos os outros profetas de Deus. E a gente vê isso acontecer ao decorrer de tantos e tantos anos, que quando a gente parar para pensar nos apóstolos, eles estão muito longe de nós. Mas o Senhor sempre encontra aqueles que estão dispostos a queimar. E assim nós vemos o Senhor, que o Senhor já fez grandes milagres através de grandes avivamentos acontecer. Porque Ele encontrou um que estivesse disposto a queimar. Sempre tem um disposto a queimar. Noé foi um disposto a construir a arca. Abraão foi um disposto a sair do meio da sua família e foi chamado de amigo de Deus. Moisés foi um disposto a libertar o povo. Sempre tem um. O Senhor sempre levanta aqueles que estão dispostos e aqueles que querem queimar. E ao decorrer do tempo, isso acontece com um grande avivalista, que é John Wesley, e eu acho essa história linda demais. John Wesley foi um homem que orava ao Senhor todos os dias. E ele falava a seguinte frase: para mim, eu tenho que passar no mínimo 8 horas orando por dia. Então o homem orava muito. E ele era um pregador de rua, a história dele é muito grande, mas eu vou resumir. John Wesley, ele orava tanto, mas tanto, que do lado da sua cama, o tapete e o chão eram desgastados com o joelho dele. Então, de tanto que ele orou, o chão ficou a marca dos seus joelhos. Uma pessoa que de fato estava disposta a ser amiga de Deus. De fato, a ouvir o Senhor e a conversar com Ele. E John Wesley ele fez grandes milagres quando ele ia para as ruas para poder pregar. O Senhor de fato fazia muitas coisas através de sua vida. E as pessoas até perguntavam: como você consegue trazer tantas pessoas para poder ouvir suas pregações? E ele dizia: eu incendeio de amor por Deus e elas vêm me ver queimar. Tem noção parar no meio da rua e simplesmente dizer: eu me incendeio, e quem quiser vir ver o que Deus quer fazer, que venha. E ele viveu a vida inteira, de fato, pregando esse amor. Mas o interessante não acaba aí, com a história desse grande avivalista. A casa dele ficou sendo conhecida como lugar para as pessoas visitarem. Então, muitas vezes, teólogos, pastores, jovens visitavam a casa de John Wesley e viam o lugar onde ele morou. Porque a família de John Wesley foi uma família muito importante. Então, as pessoas viam, falavam: uau, aqui aconteceram curas, aqui pessoas foram libertas. E teve uma vez que um professor chamou, um grupo de jovens da faculdade para poder ir visitar essa casa de John Wesley. E quando esse professor volta pro ônibus e conta, estava faltando um jovem. Esse jovem, na época, tinha 16 anos. E quando esse professor volta, ele vê o jovem de joelho no chão, no mesmo lugar que estava o buraco dos joelhos de John Wesley. E esse jovem de 16 anos começa a clamar: Senhor, faz de novo o que o Senhor fez com John Wesley. Faz de novo, faz de novo. E esse jovem ficou clamando. E sabe quem foi esse jovem? Billy Graham. Um dos maiores avivalistas do mundo. E começou com uma oração, gente. Num quarto de um avivalista louco que ninguém nem lembra. John Wesley. Quem é John Wesley? E ele foi lá, ele ajoelhou e ele falou: Senhor, faz de novo o que o Senhor fez. Faz de novo o que o Senhor fez. E Billy Graham ficou conhecido nas nações inteiras. Billy Graham pregava em estádios e as pessoas vomitavam câncer, gente. Porque ele decidiu ter um coração sedento pelo Senhor. Ele decidiu ser amigo de Deus. Falta a igreja clamar para que o Senhor faça de novo o que Ele fez. Porque o Senhor, Ele faz. Mas precisa ter pessoas disponíveis para ouvir a voz de Deus. E onde estão os profetas do Senhor?
aqueles que de fato estão dispostos a ajoelhar e aclamar: faz de novo, Senhor, o que você fez em Atos, o que você fez com John Wesley, o que você fez com Billy Graham, faz de novo no Rio de Janeiro, faz de novo. Coração em chamas pelo Senhor, gente, isso é dores de parto. Uma pessoa que ajoelha no chão de uma excursão e grita no meio de uma casa: faz de novo, é uma pessoa que está muito desesperada por amor. Muito desesperada. A gente não pode se contentar com uma doutrina. A doutrina é maravilhosa para a gente servir ao Senhor, mas o Senhor, Ele é mais. Ir pelo mundo, pregar o Evangelho. E eu sinto falta disso. Quando a gente vê as mulheres na Bíblia, as mulheres eram hospitaleiras, as mulheres recebiam as pessoas, as mulheres oravam, as mulheres iam nas casas orar. E hoje em dia faltam até às vezes as irmãs do coque. Eu fico, gente, quando eu era criança tinha muita irmã do coque. As irmãs do coque estão até sumindo, mas ainda existem aquelas que dobram o joelho. São poucos aqueles que estão dispostos a de fato clamar para o Senhor fazer de novo. Mas eles ainda existem. E quando a gente para ver, essa geração de fato é uma geração que tem se calado. E não tem entendido que o Senhor tem chamado as nossas vidas para um novo tempo. Um tempo de profecia. E como eu falei no início da palavra, desde que eu sou bem criança, eu ouço o Senhor falar que a minha geração seria a última. E eu sinto isso até hoje, gente. Eu não sei se vocês sentem isso. Mas quanto mais eu recebo notícias do mundo, mais eu tenho certeza que a minha geração é a última. Desde as coisas mais simples às coisas mais graves. Né? Por exemplo, o gás está quase R$150. E eu fico, na minha vez, tá caro. É difícil ser adulta. Na minha vez, o gás está R$150. Não é possível. E aí, esses dias eu vi que daqui a 5 anos, talvez o clima esteja totalmente desequilibrado e a gente não consiga viver. E eu falei, na minha vez, tá tudo acontecendo, a gente vai morrer. Isso é desesperador. Mas eu ouço isso desde que eu sou criança e é verdade. A gente vê tudo acontecendo na nossa geração, de uma forma que não é normal. A terra está totalmente desequilibrada, gente. As geleiras estão derretendo, terremoto está acontecendo, tsunami. Lá no Havaí caiu um feixe de luz que incendiou e teve vulcão e as pessoas se jogaram no mar. Isso não são coisas normais de acontecer. E é por isso que eu falo que Satanás de fato tem investido pesado nessa geração. Porque se está tudo acontecendo agora é porque tem um motivo. E alguém está desesperado para que nós de fato continuemos calados. Porque se a gente ouvir a voz de Deus, o Senhor está falando. E se a gente parar para ouvir o que o Senhor quer dizer, de fato as coisas vão mudar. E eu queria dizer uma coisa. Para todos vocês, mas em especial para essa galera aqui. Vocês. Toca nesses meninos aí também, esses dois que estão conversando. Esses dois mesmo. Eu vou até descer, gente, para ficar mais perto. Eu quero ficar mais perto de vocês. Vocês têm quantos anos? 10. Quantos? 10 também? 12? 11? Essa faixa etária. Preste atenção no que eu vou falar pra vocês, gente. Quando eu comecei a ir pra igreja, eu fui sozinha. Eu fui com os meus amigos. Eu tinha 10 para 11 anos. E eu comecei a ir pra igreja. Era muito legal estar com essa galera, né? É muito legal a gente estar com esse pessoal, conversar. E eu comecei a me dedicar muito ao Senhor. E com 13 anos eu decidi, de fato, que a minha vida iria mudar. E eu sozinha aceitei Jesus. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu creio que o Senhor pode usar cada um de vocês que estão aqui. E eu creio muito nessa geração, gente. Eu creio muito no que o Senhor pode fazer através de vocês, independente da idade de vocês. Vocês acreditam que o Senhor de fato pode falar? Vocês acreditam na voz de Deus? De verdade? Sim.
Então se dedique a isso. Se dedique a isso. Leiam a palavra do Senhor. Sabe por quê? O Senhor chama essa geração para ser amigos de Deus. E vocês que estão aqui não é à toa. Assim como eu era da idade de vocês, e o Senhor usou alguém para poder falar comigo que eu seria a última geração, eu estou aqui para dizer uma coisa para vocês: se esforcem, porque o mundo é mau. E Satanás vai fazer de tudo para tirar vocês dessa presença. Mas essa é a única presença que importa, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não se envergonhem de falar do amor de Deus. Não se envergonhem de viver isso e orem ao Senhor, sabe como? Assim como eu orei, eu digo isso para todo mundo. No início do ano eu dobrei meus joelhos e eu falei: Senhor, faz de novo. Senhor, eu quero ser amiga de Deus. E eu orei isso com 11 anos de idade, por isso que eu acredito nessa geração, porque ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditou em mim porque eu era uma criança sozinha, uma criança que não tinha paz nas igrejas, e eu falei: eu vou orar até acontecer. E a minha mãe aceitou Jesus. Comigo orando 10 anos. Eu orei dos meus 12 anos aos meus 22 anos até a minha mãe querer ir para a igreja. E eu continuei, eu permaneci. Porque o Senhor, Ele chama os pequeninos. O Senhor chama uma geração que esteja disposto a ser profeta. E o Senhor tem nos chamado para de fato a gente ter esse coração inconformado, estar disposto a entrar em hospitais e a orar. Com 11, com 12, com 15, com 20, com 30, com 50 anos. O Senhor tem pressa, gente, de fazer coisas grandes em nossas vidas. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa da cura, o Senhor tem pressa da libertação, o Senhor tem pressa de um povo que sofre as dores de parto por uma nação. Então, que em nome de Jesus, ser amigo de Deus é entender a responsabilidade de orar por toda uma geração e clamar até que a gente esvazie o inferno. Esvaziar o inferno, essa tem que ser a nossa missão. E isso é sério. E que vocês tomem posse disso. Tomem posse disso. Porque eu entendi isso, então vocês são capazes de entender o que o Senhor tem para fazer na vida de vocês. E que todos nós, de fato, possamos entender isso. Ser amigos de Deus é estar entregue às profecias que o Senhor tem para fazer. E que no dia de hoje nós possamos clamar ao Senhor para que o Senhor faça de novo aquilo que Ele fez um dia. E que o Espírito Santo desça de forma que nós não possamos mais nos controlar e nem ficar de pé. Porque essa é a presença gloriosa que nos chama para ser amigo. E para finalizar, gente, eu só queria ler um último texto. O Ministério de Louvor já pode subir. Eu queria ler um texto. Não precisam abrir, só se vocês quiserem mesmo. Mas eu queria pedir que a igreja ficasse de pé nesse momento. Eu vou estar lendo esse texto e se vocês puderem fechar os olhos, de fato, se ligarem com o Senhor. Amém? Apocalipse, capítulo 5, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, ninguém no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono
e dos quatro anciãos, e dos quatro seres viventes, e entre os anciões, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou-lhe o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro. E todos aqueles que estavam lá entoavam em alta voz: digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões. Eram milhões e milhões e milhares de milhares, gente, que proclamavam em alta voz. E eles diziam: digno é o cordeiro, que foi morto, a fim de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu, toda criatura que há na terra, debaixo da terra, sobre o mar, toda criatura clamava ao Senhor: digno és, toda honra e toda glória e todo louvor seja dada a ti.